Bom, então vamos fazer uma leitura rápida desse texto aqui, que talvez possa te ajudar. A moça vai trazer algumas opiniões com as quais eu discordo, mas tudo bem. E depois a gente vai fazer a introdução a um assunto novo, então é muito importante que você assista todo o vídeo, ok? Bom, Enem, ganhe tempo nos longos textos da prova. Lá vem macete que não funciona. Poliane Gonçalves, professora de linguagens, dá algumas dicas para que os alunos não percam tempo na resolução do exame. Isso é importante. O Exame Nacional do Ensino Médio está cada vez mais próximo. O primeiro dia de prova será... olha que interessante, né? O primeiro dia de prova será, eu sei que isso aqui é o sujeito, será é o verbo. Será, o primeiro dia de prova será bom, será ruim, será... olha só, na verdade não veio uma característica do primeiro dia de prova, veio o momento em que ele será. Logo, isso aqui não é um predicativo do sujeito, mas um adjunto adverbial de tempo, ok? Então esse verbo aqui não é um verbo de ligação como ele parece inicialmente, mas é um verbo intransitivo, que isso aqui chama-se adjunto adverbial de tempo. O primeiro dia de prova será no domingo, quando os alunos enfrentarão as avaliações de linguagens, humanas e redação. Então, os alunos enfrentarão sujeitos, alunos enfrentarão sujeitos, alunos enfrentarão o verbo que enfrenta alguma coisa. As avaliações de linguagem, humanos e redação. Isso é o que eles vão enfrentar, né? Enquanto no dia 12 de novembro será a vez da parte de matemática e ciências da natureza. Então, será a vez da parte de matemática e ciências da natureza, o sujeito de será, né? Será no dia 12 de novembro. Então, isso aqui não é um verbo de ligação, isso aqui é um verbo intransitivo, porque isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Será o verbo ser, quando está indicando data ou lugar, ele é um verbo intransitivo e a data ou lugar é adjunto adverbial de tempo ou de lugar. A vez da parte matemática. As provas do Enem são conhecidas por seus enunciados longos, que acabam exigindo muita atenção e um tempo maior de leitura. Sim. E sempre será. Como o tempo é um fator crucial para quem está fazendo a prova, então o tempo é um fator crucial. Então o tempo sujeito é verbo, um fator crucial. Isso é o que ele é. Então ele é um fator crucial. Então isso aqui sim é um predicativo de sujeito. Para quem está fazendo a prova, em entrevista exclusiva ao Leia Já, a professora de linguagem Poliane Gonçalves deu algumas dicas para que os alunos consigam realizar o exame de uma forma mais rápida e objetiva. Aí ela fala aqui uma completa bobagem sobre ler o enunciado. Bom, leia você depois, aqui ó, você pode pausar o vídeo e ler esse texto, esse trecho. Eu vou pular. Parte de interpretação e compreensão completamente inútil. O professor de português adora falar isso, mas não faz o menor sentido esse negócio, ou não tem aplicação prática nenhuma. Pula a parte de interpretação e compreensão, mas essa parte do momento de descanso eu quero ler com vocês. Para a professora de português, é sempre bom que os alunos tenham alguns intervalos durante a prova, para que a mente descanse e para que o rendimento do aluno não caia no decorrer da avaliação. Então, para a professora de português, é sempre bom que os alunos tenham alguns intervalos na prova, para que a mente descanse. A mente descanse. Não, alguém descansa. Sujeito, verbo. A mente descansa. Eu descansei. Eu vou descansar. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. Ó, tá pronta a oração. Sujeito, verbo. A mente descansa. Então, esse é um verbo intransitivo, certo? Não tem complemento. Para que o rendimento do aluno não caia. O rendimento não caia. O rendimento não caia. Quem uma coisa cai, né? Ele caiu. Olha lá, o cruzeiro caiu. O cruzeiro subiu. Então, o verbo cair, o verbo subir são verbos intransitivos, né? O rendimento do aluno caiu, né? Verbo intransitivo. O rendimento do aluno caiu no decorrer da avaliação. Vai ter uma hora na prova que o aluno vai estar extremamente cansado. Então ele para uns 10 minutos, olha, pode ser, faça essa técnica, não precisa ser 10 minutos não, né, que não dá tempo. Dá uma respirada, porque o cérebro também precisa dessa pausa. Mas antes disso, o aluno tem que ter a capacidade de saber escolher quais são os textos da prova que precisam ser lidos e aqueles que não necessitam de leitura. Isso é que eu discordo. Muitos dos textos da prova do Enem não vão precisar ser lidos, mentira, porque o aluno vai conseguir resolvê-los apenas com conhecimento técnico que já é dito no enunciado. Não. A técnica da pausa é indicada principalmente para aqueles alunos que ainda não fizeram um planejamento de como irão responder à prova. O aluno que desenvolve uma estratégia para a resolução da prova previamente sabe filtrar quais são as questões que ele precisa ler e quais são as questões que ele não precisa ler. Isso vai poupar tempo. E se esse aluno não tem tanta técnica e na metade da prova já está cansado dos textos, a dica realmente é dar uma parada, respirar, baixar a cabeça, pensar em alguma coisa boa
e retoma para a prova, pois é muito importante que ele esteja concentrado, orienta a professora. Sim, tudo isso é importante, que você esteja concentrado, você faz uma pausa, mas esse negócio de preparado para ler uns textos e outros, isso é bobagem completa, né? Eu concordo quando ela fala aqui que se você não tiver treinado para fazer esse tipo de prova, você vai se cansar com muita facilidade, né? Então, treinar para fazer a prova faz sim parte da prova, né? Fazer os simulados do colégio, né? Com atenção, como se você estivesse fazendo o Enem mesmo, funciona como um treinamento. Já sabe jogador de futebol que treina para um jogo? Você tem que treinar também para fazer a prova, né? Eu me lembro que quando eu fiz o vestibular, e eu passei, né? Quando eu fiz o vestibular, no ano do meu terceiro ano lá, que eu estudava muito para o vestibular, eu fazia todos os simulados e tal. E aí no dia que eu fui fazer a prova mesmo, a sensação que eu tinha é que eu estava indo fazer mais um simulado, né? Não tive sensação nenhuma, diferente nenhuma. E lá durante a prova eu senti que eu estava fazendo mais um simulado do colégio. Então eu acho que isso me deu muita tranquilidade, muita calma, muito discernimento para fazer bem a prova, ok? Eu vou recortar esse texto aqui e eu vou levá-lo lá para o quadro, ok? Então vamos recortar aqui. Recortei esse pedacinho aqui que eu quero levar para lá para a gente fazer algumas análises sintáticas aqui, tá? Fazer a análise sintática dele, salvei. Muito bem. Vamos colar aqui então o nosso texto. Tá aqui, cadê? Não vem? Não vai aparecer? Vai demorar? Tá carregando ainda? Tá aqui, muito bem. Olha aqui, ó. Ah, pois bem, está aqui o nosso texto e dele eu queria destacar algumas orações. Então, para professor de português é sempre bom que os alunos tenham alguns intervalos durante a prova. É sempre bom que os alunos tenham alguns intervalos durante a prova. Vamos pegar essa oração. É sempre bom que os alunos tenham alguns intervalos durante. Vou aproximar aqui para ficar melhor. A prova e dar certinho o tamanho. Pronto. E outra oração que eu gostaria de destacar é lá embaixo, a última. Pois é muito importante que ele esteja concentrado. Vou colocar aqui embaixo, mais embaixo. É muito importante que ele esteja concentrado. Ok? Muito bem. Eu pergunto para vocês, onde está o verbo aqui? Onde está o verbo na primeira? Cadê o verbo? Cadê o verbo? De ação ou de ligação? Verbo intransitivo, verbo ser intransitivo, verbo ser de ligação. Vamos ver se está dizendo que alguém é alguma coisa. O que está dizendo? Não espere eu responder, não me deixe responder para você se você não tiver achado não, tá? Pausa o vídeo que eu vou falar a resposta, pausa o vídeo, tenta você achar quem é o sujeito do verbo ser, depois você continua o vídeo e assista. Mas não me deixa falar quem que é não, porque eu falando é muito fácil, né? Eu quero que você saiba, né? Então, ó, quem que é alguma coisa? Ó, eu acho que eu já achei, ó. Eu acho que é assim, ó. Que os alunos tenham algum intervalo durante a prova é sempre bom. É bom. Então isso é bom. Aquilo é bom. Eu sou bom. Que os alunos tenham intervalo durante a prova é bom. Ah, então aqui eu tive um predicativo do sujeito. E ali o sujeito, né? Que os alunos tenham alguns intervalos durante a prova é bom. Isso aqui. Lembra que eu falei na aula passada? Achei sujeito, achei o verbo, achei o objeto, ou no caso o predicativo.
Cara, o que sobrou só pode ser adjunta adverbial, né? De frequência, né? Sempre bom que os alunos tenham algum intervalo durante a prova. Muito bem. Então tá, olha ali o meu sujeito da oração, né? Essa aqui, acho que ela é muito semelhante. Olha que interessante. Verbo. Será que alguém é alguma coisa? Será que essa oração está dizendo que alguém é alguma coisa? Ou que alguma coisa é outra coisa, né? Eu acho que ela está dizendo assim, ó, que alguma coisa é importante. Que alguma coisa é muito importante. Então tá aqui o predicativo. Né? É muito importante. Então tá. Então isso aqui é o quê? Sujeito. Estou dizendo que ele esteja concentrado. Que ele esteja concentrado é muito importante. Que ele esteja concentrado é muito importante. Esse que é o sujeito da oração, né? Eu até poderia trocar as cores aqui para não confundir. Vou colocar essa de azul e essa de... para manter o padrão. Essa de laranja. Muito bem. Para manter o padrãozinho ali. Aqui. Então olha só que interessante, né? Eu tive um sujeito, tive um verbo de ligação ali e tal. Tive um predicativo, né? Como está mais do que acostumado, né? Olha que interessante. Agora eu queria que vocês vissem outra coisa interessante. Olha para dentro desse sujeito. Olha para dentro desse sujeito. O que você achou de interessante dentro desse sujeito? Olha para dentro dos dois sujeitos. O que você achou de interessante? Cadê o núcleo deles? Cadê o substantivo que representa exatamente o que é bom, o que é importante? Comer é importante, brincar é importante, a vida é importante. Então, vida é o núcleo, que a vida é importante. O que é o importante aí? O que é o bom aí? Os alunos é bom? Intervalo é bom? Que tenham... olha, que ele tenha. Olha que interessante, professor. Tô achando um negócio meio esquisito aqui, olha. Tem um verbo dentro desse sujeito. Tem um verbo dentro desse sujeito, professor. Eu não tava acostumado com isso. Ter um verbo dentro do sujeito. Quer dizer, peraí. Me parece que esta oração... Peraí. Me parece que este sujeito tem um verbo. Olha, que que tem uma oração dentro desse sujeito? Como assim? Olha, tem um verbo. Olha, mas tem um verbo aqui dentro desse sujeito, rapaz. Olha que tem um verbo dentro desse sujeito, olha. Na verdade, professor, se a gente parar bem para analisar, isso aqui é uma oração, ó. Por que isso aqui é uma oração? Ué, ela tem tudo que tem que ter numa oração. Olha que legal. Ela tem um verbinho, né? Tem o sujeito dele. Olha que tem o sujeito. Tem o sujeito dentro, olha, dentro desse pedaço aqui, olha, eu tive um verbo, que é o verbo tenham. Os alunos tenham. Quem tem alguma coisa. Olha, então eu tive um sujeito, tive um verbo, tive um objeto. Quem tem alguma coisa. Alguns intervalos, tive um objeto direto. Quem tem alguma coisa. Eu tive até um... Gente do céu, que loucura isso aqui. Eu tive até um adjunto adverbial. De tempo. Dentro do sujeito de uma outra oração. Pera aí, vamos com calma. É isso mesmo. Olha que interessante. A gente estava vendo... Deixa eu pegar uma cor aqui. Ó, essa aqui. A gente estava vendo que isso aqui era uma oração. Certo? Por que isso aqui é uma oração? Ué, porque tem um verbo, tem um sujeito, tem um predicativo, tem até um adjunto adverbial. Isso aqui é uma oração, né? Olhando mais atentamente para dentro do sujeito desta oração, eu observei que o sujeito desta oração
também é uma oração. O sujeito dessa oração também é uma oração. Como assim, professor? Olha só, o sujeito dessa oração, dessa cor aqui que eu não sei qual que é, lilás, ó. O sujeito desta oração está aqui. Dentro dele houve um outro sujeito. Desculpa, houve um outro verbo que teve um sujeito, né? Que teve um sujeito, que teve um objeto direto, que teve um adjunto adverbial. Olha que teve uma oração dentro de uma oração, e essa oração que está dentro de uma oração é um sujeito. Gente do céu, que loucura! Mas eu tenho um exemplo ainda mais interessante, quer ver? Olha só esse exemplo aqui, né? Quem deve paga, diz Alckmin, sua prisão, Tucano, Beto Richa. É notícia antiga, então tem nada a ver com política, pode ficar tranquilo. Quem deve paga, diz Alckmin, sua prisão, do Tucano, Beto Richa. Vamos pegar essa oração, então, e vamos analisar. Olha só. Quem deve paga. Quem deve paga. Cadê o ver? Pagar. Cadê o ver? Pagar. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? Quem que paga? Quem que paga? Quem paga? Quem deve? Olha que interessante. O sujeito do verbo pagar, o sujeito do verbo pagar, teve uma oração. O sujeito desse verbo é uma oração, porque ele teve um verbo. Olha que interessante. O sujeito da oração, quem deve paga, é quem deve. E dentro desse sujeito houve um verbo, o que significa que houve uma oração neste sujeito. Nós vimos, e você deve se lembrar, que toda vez que nós temos um verbo, nós temos uma oração. Então significa que nós tivemos uma oração dentro deste sujeito. Significa que nós tivemos uma oração dentro desse sujeito. Sabe como se chama uma situação em que você tem uma oração dentro de um sujeito? Muito simples. Isso se chama oração. Claro, eu ia chamar o quê? Chama-se oração. É oração. Então, essa é uma oração que está dentro do sujeito. Ela chama oração, como toda oração. Porém, observe que ela é uma oração que está dentro de outra. Quando uma coisa está dentro de outra, pertence a outra, significa que ela é uma oração subordinada. A gente chama de oração subordinada. Porque isso aqui, olha, nós chamamos de oração principal. Então, muitas vezes acontece isso, de ter uma oração dentro de outra oração. Muito simples o conceito. Quando tiver uma oração dentro de uma oração, você chama a oração grandona de oração principal e a oração que está dentro chamamos de oração subordinada. Certo? Você não acha que geralmente quem faz papel de sujeito são os substantivos? Não são os substantivos que fazem papel de sujeito? Então, esta oração subordinada, ela está num lugar que geralmente fica um substantivo, certo? Então, nós chamamos essa oração de oração subordinada substantiva. E você não acabou de me dizer que esta oração aqui, ela é o sujeito da oração principal? Ela não é o sujeito da oração principal? Portanto, ela se chama oração subordinada substantiva subjetiva. Olha que nome horrível para um conceito muito simples. Qual conceito simples? Muito simples. Olha só, nós temos aqui uma oração que recebe o nome de oração principal, certo? Por que ela é uma oração principal? Porque primeiro que ela é uma oração, porque ela tem um verbo, um sujeito e os outros elementos que as orações têm, como, por exemplo, predicativo e tudo mais, né? Bom, tá, essa oração, o sujeito dela, a gente pode observar que aconteceu uma coisa curiosa, que foi o sujeito dela ser uma oração também, porque tem um verbo. Se o sujeito dela é uma oração, né, tem um verbo, então quer dizer que ela é uma oração.
Por estar dentro de outra oração, eu tenho que chamá-la de subordinada. E como ela é o sujeito da oração, então eu vou chamar de oração subordinada subjetiva. Aí basta você lembrar que geralmente quem faz papel de sujeito são os substantivos. Por isso eu vou chamá-la de oração subordinada substantiva. Subjetiva. Muito tranquilo esse conceito, né? Bom, então eu vou deixar algumas atividades de dever de casa para você fazer, para você me mostrar que você entendeu bem esse conceito. E na quinta-feira, próxima aula de gramática, nós voltamos a retomar isso. Ok? Muito bem, um grande abraço.